Meu marido terminou comigo por mensagem de texto, te deixo e vou para Madrid com minha namorada de 20 anos, já esvaziei nossa conta conjunta. Já. Respondi tranquilamente, boa sorte. Pouco sabia ele que, quando se deu conta do que tinha feito, já era tarde demais. Enquanto atendia os clientes na minha boutique, recebi outra mensagem, te deixo e vou para Madrid com minha namorada de 20 anos, já esvaziei nossa conta conjunta. Minhas mãos não tremiam enquanto eu lia, e minha voz não vacilava enquanto ajudava a dona Cecília a escolher um lenço. O único indício de que meu marido de 12 anos acabará de ferir nosso casamento por mensagem de texto foi uma leve pressão ao redor dos meus olhos. Esperei até que dona Cecília saísse com a sua compra embalada no nosso característico papel prateado, antes de escrever minha resposta, boa sorte. Chamo-me Bianca e, aos 38 anos, acabei de receber a despedida mais cruel da história. Mas enquanto André provavelmente se vangloriava de sua grande saída, imaginando-me destroçada por sua traição, eu fechava tranquilamente minha boutique no final do dia. As pistas estavam lá. Já há meses, as noites de trabalho até tarde, que nunca se traduziam em ganhos extras, as senhas que ele de repente mudava no celular, a forma como começou a ir religiosamente à academia, comprando roupas novas e tentando reviver sua juventude. 3 meses atrás, encontrei um recibo de um jantar para 2 em um restaurante caro, em uma noite em que ele disse que iria trabalhar até tarde. Naquela mesma noite, abri uma conta bancária separada em outro banco. Uma semana depois, quando mencionou querer juntar nossas contas para facilitar as coisas, eu fiquei encantada de aceitar, enquanto transferia minhas economias pessoais para a nova conta. A conta conjunta que ele esvaziou continha exatamente o necessário para não levantar suas suspeitas, em cerca de 2 meses de depósitos regulares. O restante estava seguro, juntamente com registros detalhados de todas as transações suspeitas que ele havia feito no último ano. Meu celular vibrou novamente. Não se dê ao trabalho de implorar. Fernanda e eu vamos embora amanhã. Vou mandar buscar minhas coisas depois. Fernanda, a nova recepcionista do escritório dele, eu a conheci na festa de Natal da empresa. Vi como ela ria alto demais das piadas de André, como ele tocava seu braço quando achava que ninguém estava olhando. Era jovem o suficiente para ser filha dele e ingênua o suficiente para achar que era especial. Não respondi à mensagem dele. Em vez disso, liguei para minha advogada, com quem já havia conversado 2 meses atrás, quando encontrei as despesas de hotel no extrato do cartão de crédito. Chegou a hora, disse simplesmente. Ele já fez a jogada dele. Respondeu ela. Os papéis estão prontos. Vou apresentá-los amanhã cedo. Quer que eu avise em Madrid? Sem pressa, deixe ele pensar que está ganhando. Outra mensagem de André, deve ser difícil para você, afinal, você não está ficando mais jovem. Pelo menos tem sua lojinha para te distrair. Lojinha? A boutique de sucesso que eu construí do zero, a mesma que gerava mais lucro do que o seu posto medíocre de gerente, a mesma cujos lucros mantive cuidadosamente separados das nossas finanças conjuntas. Sorri ao pensar nas cartas certificadas que o aguardariam em Madrid. Que aproveitasse o momento de glória. Naquela noite, passei em nossa casa, minha casa, porque herdei de minha avó e a mantive em meu nome, apesar das repetidas sugestões de André para colocá-lo como coparticipante. Outro instinto certeiro que deu frutos. Enquanto organizava os documentos que minha advogada precisaria, encontrei nosso álbum de casamento. André parecia tão diferente naquela época, antes de sua crise de meia-idade que o transformou em uma caricatura de si mesmo. Hoje, usava camisas apertadas demais para sua barriga flácida, fazia de tudo para se encaixar com seus colegas de trabalho na faixa dos 20 anos, e usava expressões que soavam ridículas na boca de um homem de 40 anos. Meu telefone continuava vibrando com suas mensagens, cada uma mais condescendente que a anterior. Levo meses planejando isso. Fernanda me entende de uma forma que você nunca pôde. Você vai ficar bem. Talvez encontre alguém da sua idade. Já disse à minha família que estávamos nos distanciando. Não é culpa de ninguém. Tirei screenshots de cada mensagem, adicionando-as ao meu arquivo. Aquela seria sua própria tumba. Minha advogada ficaria encantada com a sua confissão casual de premeditação e com o alegre anúncio de que ele havia esvaziado nossa conta. O último mensagem chamou minha atenção. Usei o cartão conjunto para reservar nossos voos e o hotel. Considere isso meu presente de despedida. Já. Peguei o telefone e liguei para a administradora do cartão de crédito, e aqui é a senhora Almeida. Preciso reportar cobranças fraudulentas e cancelar um cartão imediatamente. Claro, senhora. Pode identificar os encargos?
2 bilhetes de primeira classe para Madrid, reservados hoje. Gastos de hotel no Hotel Real. Também preciso remover meu marido como usuário autorizado. Tem alguma documentação sobre o caso? Mensagens de texto do meu marido admitindo que usou nosso cartão conjunto para reservar viagens com sua namorada, depois de esvaziar nossa conta bancária. Posso enviá-las. O tom profissional da atendente não conseguiu esconder totalmente sua satisfação ao cancelar os encargos. No dia seguinte, André e Fernanda chegaram ao aeroporto, apenas para descobrir que seus bilhetes haviam sido invalidados e a reserva no hotel cancelada. Meu celular vibrou novamente. Não se preocupe com a casa, vou deixar você ficar lá até encontrar algo menor. Eu ri alto dessa vez. Ele pensava que tinha algum direito sobre a casa da minha avó? Será que seu ego cresceu tanto que esqueceu de quem estava o nome na escritura? Mais uma mensagem, e eu sei que a boutique é importante para você. Podemos acertar um pagamento justo pela minha metade da loja. Metade da loja que eu construí, que eu financiei, que eu fiz crescer, enquanto você reclamava das minhas longas horas de trabalho e chamava isso de hobby. Me servi de uma taça de vinho bom, o que guardava para uma ocasião especial. Inútil. No dia seguinte, André aprenderia algumas verdades sobre leis de propriedade e bens separados, mas naquela noite, desfrutei do silêncio e comecei a planejar meu próximo capítulo. Amanhã trouxe uma avalanche de mensagens cada vez mais irritadas. O que você fez com o cartão de crédito? A companhia aérea não quer aceitar nossos bilhetes. O hotel cancelou nossa reserva. Respondi, silenciei o telefone e fui até a boutique. As sextas-feiras sempre foram nossos dias mais ocupados e eu tinha um novo lote de bolsas de luxo para organizar. A vida continua, mesmo quando seu marido foge com uma recepcionista jovem o suficiente para ser sua filha. Por volta do meio-dia, a mãe dele ligou. Bianca, querida, André nos contou tudo sobre como você foi controladora, como o afastou de você. Disse que agora você está sendo vingativa, sabotando os planos de viagem dele. Coloquei o telefone no viva voz enquanto arrumava uma vitrine. Mencionou que esvaziou nossa conta conjunta e usou nosso cartão de crédito para pagar bilhetes de avião e hotel para ele e sua namorada. Silêncio. Depois, disse que você não deixou outra opção, que foi fria e distante. Renata, eu tenho as mensagens. Quer que eu leia para você? Aonde ele se gaba de ter pegado nosso dinheiro ou talvez o que ele faz piada da minha idade? Outra pausa. Se ele realmente pareceu um pouco cruel. Disse que aquele mensagem foi inadequado. Obrigada por ligar, Renata. Sempre gostei de você, mas acho que o melhor seria terminar essa conversa. Minha advogada me recomendou que contasse. André tentou me ligar várias vezes naquela tarde. Ignorei todas as ligações. Sabia exatamente o que ele queria, em me culpar, tentar me fazer sentir mal, manipular a situação a seu favor, como sempre fazia. Mas eu não tinha mais paciência para seus jogos. Ele poderia gritar e espernear o quanto quisesse. Não havia nada que ele pudesse fazer para mudar o que estava prestes a acontecer. Quando fechei a boutique naquele dia, sentindo o peso da semana, caminhei até minha cafeteria favorita, pedi meu café habitual e me sentei na esquina, observando a vida passar. Dei-me alguns minutos para assimilar a realidade da situação. Meu casamento de 12 anos tinha acabado com uma mensagem fria e egoísta, mas eu não sentia tristeza, apenas um alívio crescente. Havia passado tempo demais tentando salvar algo que ele já havia destruído meses, talvez anos atrás. De repente, meu celular vibrou novamente. Desta vez, uma mensagem curta e direta de Fernanda. Você é patética, aceita que perdeu. Soltei uma risadinha baixa. Coitadinha. Ainda não sabia o que estava por vir. Mas logo descobria. Resisti à tentação de responder. Guardei o celular. Não havia necessidade de me rebaixar ao nível dela. O mundo real se encarregaria de lhe ensinar algumas lições. Decidi que era hora de agir. Liguei para minha advogada, que atendeu quase de imediato. Podemos avançar com tudo? Perguntei. Claro, os documentos já foram apresentados hoje pela manhã. Vai receber a notificação antes que o dia termine. Vamos garantir que ele não possa alegar ignorância. Perfeito. Também quero acelerar a demanda sobre os fundos retirados da conta conjunta. É possível? Já estamos com isso. Ele não terá um dia tranquilo por muito tempo. Sorri. Eu adorava a eficiência de Camila. Ela entendia exatamente o tipo de vingança silenciosa e meticulosa que eu queria.
Voltei para casa e me permiti relaxar. Liguei o rádio, abri uma garrafa de vinho e me sentei no sofá. Cada gole era uma celebração silenciosa da minha liberdade. Imaginava André em algum lugar do aeroporto, tentando lidar com a situação, incapaz de entender como tudo havia saído de controle tão rápido. Na manhã seguinte, a situação começou a desmoronar ainda mais. Meu telefone tocou novamente e desta vez era a mãe dele. Renata, Bianca, querida, precisamos conversar. Não sei se há algo sobre o que conversar. Renata, André tomou suas decisões. E está desesperado. Diz que arruinou a vida dele, que está agindo de maneira vingativa. Não precisa ser assim. Respirei fundo, mantendo a calma. Renata, ele me enganou, me roubou e ainda teve a cara de pau de achar que poderia me tirar de minha própria casa. Só me certifique-se. Respondi friamente. Pouco depois, recebi um e-mail de André. Uma mistura de desespero e arrogância. Tentava argumentar que cometeram um erro, que as coisas com Fernanda não eram tão sérias, e que talvez tivesse sido precipitado. Você ainda tem seu negócio, sei que pode dar a volta por cima, escreveu. Podemos achar uma forma de resolver isso sem advogados. Não precisamos transformar isso em uma guerra. Ri alto. Afinal, ainda achava que podia me manipular com promessas vazias. Não me dei ao trabalho de responder. Em vez disso, pedi a Camila que acelerasse a auditoria das finanças de André. Sabia que ele sempre teve uma relação complicada com o dinheiro. Era o tipo de homem que vivia de aparências, gastando mais do que podia. Agora, com a conta conjunta esvaziada, logo entenderia as consequências de suas decisões. 2 dias depois, recebi outra mensagem de Fernanda. Mas dessa vez não era um ataque. Você ganhou, não vale a pena. Espero que seja feliz. Estava começando a desmoronar, como eu previ. Essa tarde, ao chegar na boutique, encontrei André esperando na porta. Parecia um desastre humano, um cabelo bagunçado, olheiras profundas, camisa amassada. Olhei para ele e não senti nada. Nem raiva, nem pena, só um leve desprezo. Podemos conversar? Pediu com aquela voz que antes me fazia ceder. Não há nada a dizer, André. Eu cometi um erro. Bianca, estava passando por uma fase. Pensei que precisava de algo novo, algo excitante. Cruzei os braços, olhei-o fixamente, e agora que percebeu que a vida real não é tão emocionante quanto imaginava? Ele suspirou, abaixando a cabeça. Fernanda não é o que eu pensava, só quer festas, dinheiro, eu não sou mais jovem. Isso é seu problema, André, disse, com um sorriso irônico. Ele olhou para mim tentando encontrar algum traço de empatia. Podemos consertar isso? Pensava que talvez pudéssemos tentar de novo. Senti uma onda de satisfação. Ele estava ali, diante de mim, pedindo uma segunda chance que nunca chegaria. Você esvaziou nossa conta, me enganou e tentou me tirar de casa. Não há volta, André. Espero que tenha aproveitado Madrid, porque isso é só o começo do que te espera. Ele empalideceu. Você está falando sério? Perguntou, como se duvidasse da minha determinação. Acha que estou brincando? Ele abriu a boca para dizer algo, mas já havia perdido o meu interesse. Dei um passo à frente, abri a porta da boutique e entrei, deixando-o plantado na calçada. Fechei a porta atrás de mim, sentindo-me mais leve do que nunca. Finalmente estava livre e ele finalmente estava só. Quando vi André parado diante da boutique, 1 milhão de pensamentos passaram pela minha cabeça. Poderia tê-lo mandado embora naquele momento, deixá-lo afundar em sua própria miséria, mas algo dentro de mim se levantou com força, em uma necessidade ardente de fazer ele pagar de uma forma que nunca esqueceria. Respirei fundo e sorri, uma sonrisa lenta e calculada. Talvez possamos encontrar uma forma de consertar isso, disse suavemente, cruzando os braços. Os olhos dele brilharam, pensando que ainda tinha uma chance. Patético. Sabia que ainda sentia algo por mim. Bianca, disse ele, dando um passo à frente. Calmamente, levantei a mão, parando seu entusiasmo. Podemos tentar, mas com uma condição. Ele franziu a testa, desconfiado. Qual condição? Quero minha liberdade, André. Se vamos continuar juntos, não serei fiel. Vou sair com quem eu quiser, e você não pode reclamar. Ou então, você pega suas coisas e some da minha vida agora mesmo. Ele ficou parado por um momento, a expressão indo da surpresa para a indignação e,
Finalmente, para o medo. Pude ver o orgulho dele lutando contra a desesperação. Afinal, não tinha onde morar, suas finanças estavam destruídas e Fernanda provavelmente já tinha encontrado outro idiota para sustentá-la. Ele engoliu em seco: "Você está falando sério?" Mais do que nunca. Cruzei os braços e esperei. André hesitou, abriu a boca para protestar, mas sabia que não tinha outra opção. Finalmente, abaixou a cabeça e murmurou: "Está bem, desde que não me deixe na rua." Sorri satisfeita: "Bem-vindo de volta, querido." Assim começou minha vingança. Nos primeiros dias, tudo parecia tranquilo. André tentava se comportar, agir como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que a tempestade estava chegando. Na primeira sexta-feira após seu retorno, coloquei meu plano em ação. Coloquei o melhor vestido, aquele que ele sempre odiou porque achava que chamava muita atenção, e naquela noite trouxe para casa o primeiro de muitos. Queria que cada suspiro fosse uma adaga em seu orgulho ferido. E funcionou. Na manhã seguinte, ao sair do quarto com um sorriso satisfeito, encontrei André na cozinha. Estava pálido, com os olhos fixos na sua xícara de café, como se fosse sua última tábua de salvação. O meu convidado passou por ele, deu-lhe uma palmada nas costas e disse: "Obrigado pela hospitalidade, amigo." André ficou rígido, mas não disse nada. Eu olhei esperando uma reação, mas ele apenas apertou os lábios e se foi em silêncio. Isso virou uma rotina. Cada semana, um homem novo, novas risadas soando pela casa, novos sussurros. As vozes durante mix se prolongavam, para que ficasse claro o que estava acontecendo no quarto. Eu ouvia o som dos passos dele, inquietos na sala, tentando lidar com a vergonha. Mas não havia saída. Com o tempo, os homens que eu trazia começaram a contar histórias. André se tornou motivo de zombarias nos bares e escritórios da cidade. O chamavam de bom samaritano, o homem generoso que compartilhava a esposa com os outros. Onde quer que ele fosse, os sussurros o seguiam, acompanhados das risadinhas disfarçadas de quem sabia de todos os detalhes escandalosos. As coisas chegaram ao limite quando um dos homens decidiu provocá-lo diretamente. "Amigo, nunca vi alguém tão tranquilo com isso. Você é um exemplo de homem moderno." Riu, enquanto André apertava os punhos, tentando se controlar. Mas tudo tem um limite, e o dele chegou antes do esperado. Uma noite, depois de uma sessão particularmente barulhenta, André finalmente perdeu o controle. Me esperou na cozinha com os olhos vermelhos de raiva e o rosto suado. "Bianca, chega. Isso é humilhante, não aguento mais." Gritou. Eu o olhei com a maior calma do mundo. "Mas esse foi o acordo, você não aceitou? Você está me destruindo." Gritou, batendo na mesa. "Então vá embora." Respondi friamente. "Você sempre teve essa opção." Ele ficou ali, paralisado, sabia que estava prestes a implorar, mas só havia uma saída para ele. Eu me levantei e me aproximei dele, colocando uma mão no ombro dele. "Não precisa falar nada, André. Isso é o melhor para os dois. Se você sair sem dinheiro, sem casa, sem dignidade, que tragédia, não?" Ele me olhou com ódio e vergonha nos olhos, mas sabia que tinha perdido. Fez as malas rapidamente e saiu naquela mesma noite, com apenas uma mala e sua reputação arruinada. Nos dias seguintes, ouvi histórias sobre ele, dormindo nos sofás de amigos distantes, cada um rindo dele pelas costas. "O bom samaritano", diziam, brindando em sua honra. Eu, por minha parte, segui com a minha vida, minha boutique prosperava, minha casa finalmente era um espaço de liberdade e nunca me senti tão satisfeita, porque, no final, a vingança é um prato que se serve quente com gemidos fortes o suficiente para que todos ouçam. E assim, mais uma história chega ao fim. Mas cada fim é um convite para um novo começo. Se gostou da história, se te fez rir, refletir ou até arrepiar, deixa seu like, claro, não esquece de te inscrever. Assim, a cada nova história que surgir, estarei aqui para contá-la. Até a próxima, História do Reddit.